Se você começou a ouvir esta mensagem, mas agora está sem tempo ou na correria, salve este vídeo ou compartilhe no WhatsApp para assistir mais tarde. Eu creio que esta palavra vai tocar o seu coração e pode mudar a sua vida. Talvez você tenha chegado até aqui carregando pesos que quase ninguém percebe. Por fora, muita gente ainda vê você de pé. Mas por dentro, só Deus sabe o quanto a sua alma tem lutado para não se quebrar. Há dias em que a gente ora pedindo força. Há dias em que a gente pede direção. Há dias em que o coração clama por socorro, por consolo, por uma resposta do céu. E não há nada de errado nisso, porque somos totalmente dependentes de Deus. Mas hoje o Senhor quer nos lembrar de algo mais profundo. Ele não derrama bênção sobre nós apenas para aliviar a nossa dor. Ele também nos abençoa para que sejamos resposta na vida de outras pessoas. Existe uma fé madura que entende que o consolo que recebemos de Deus não termina em nós. Ele passa por nós. A paz que o Senhor coloca dentro do nosso coração não é só para nos manter de pé, mas também para nos tornar abrigo para alguém. A força que Deus renova dentro de nós não serve apenas para nossa própria caminhada, mas também para levantar quem está caído ao nosso lado. A graça que nos visita não quer apenas nos curar, quer também nos transformar em instrumentos de cura. A palavra de Deus nos mostra isso com clareza. Em Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão que o abençoaria e faria dele uma bênção. Não era apenas sobre receber. Era sobre transbordar. Não era apenas sobre ser alcançado. Era sobre se tornar canal. E talvez esse seja um dos pontos que mais precisamos reaprender em tempos de tanta pressa, tanta distração e tanto cansaço. Deus não quer apenas nos manter vivos espiritualmente. Deus quer nos usar para tocar vidas. Quantas vezes estamos tão consumidos pelos nossos próprios problemas que deixamos de perceber que há alguém perto de nós lutando em silêncio? Há pessoas sorrindo e afundando por dentro. Há pessoas trabalhando, servindo, falando com todo mundo, mas carregando um peso emocional que ninguém imagina. Há pessoas que precisam de uma ligação, de uma palavra, de uma oração sincera, de um abraço, de um gesto simples de amor. E muitas vezes o céu quer alcançar essas vidas por meio de alguém que já aprendeu a ouvir a voz de Deus. Por meio de alguém que já sabe o valor da oração. Por meio de alguém que entende que servir também é amar. Hoje, antes de pedir outra coisa, talvez a oração que o céu queira ouvir de você seja esta: Senhor, faz de mim uma bênção. Não porque você tenha tudo resolvido. Não porque já esteja forte em todas as áreas, mas porque até um coração que ainda está em processo pode ser usado por Deus para levar esperança. Até alguém que ainda está sendo curado pode ser instrumento de cura. Até quem ainda chora em secreto pode ser canal de consolo para outro coração ferido. Deus não desperdiça a dor que entregamos a Ele. Ele transforma cicatrizes em testemunho, lutas em maturidade, lágrimas em compaixão e processos em ministério. O que você viveu não precisa terminar em sofrimento. Nas mãos de Deus, pode se tornar ponte, socorro e resposta para alguém. Permaneça até o final, porque a parte mais forte desta mensagem ainda está por vir, e eu creio que Deus vai falar ainda mais profundamente com o seu coração. Uma das formas mais poderosas de ser bênção na vida de alguém é através da oração. Porque existem batalhas que nossas mãos não conseguem resolver, mas que os joelhos dobrados podem apresentar diante do trono de Deus. Existem situações que a nossa lógica não alcança, mas a graça de Deus alcança. Existem dores que nenhuma palavra humana consegue curar completamente, mas a presença de Deus consegue tocar no lugar mais escondido da alma. Talvez você já tenha percebido isso. Há momentos em que você não sabe o que fazer por alguém que ama. Você vê a pessoa sofrendo e queria arrancar aquela dor. Queria mudar o cenário. Queria apagar um diagnóstico, restaurar um casamento, libertar um filho, abrir uma porta, curar uma memória,
trazer paz para uma mente cansada. Mas você não consegue resolver tudo. E é justamente aí que a oração deixa de ser um detalhe e passa a ser um ato real de amor. Orar por alguém é dizer: eu não posso tudo, mas conheço quem pode. Orar por alguém é se recusar a tratar a dor do outro com superficialidade. É não dizer apenas vai dar tudo certo de maneira vazia. É levar nomes diante de Deus. É apresentar histórias, medos, lágrimas, enfermidades, decisões, famílias e batalhas espirituais diante daquele que conhece o coração em profundidade. A Bíblia diz em Gálatas: levai as cargas uns dos outros. Isso significa que o reino de Deus não foi construído para individualistas espirituais. O Senhor não nos chamou para uma fé isolada, fria e voltada apenas para nossas próprias necessidades. Ele nos chamou para uma caminhada em que cuidamos, intercedemos, sustentamos e choramos com os que choram. E isso é muito sério, porque há pessoas ao nosso redor sendo esmagadas por pressões que nunca verbalizaram. Talvez hoje exista alguém na sua casa, na sua família, na sua igreja ou no seu círculo de amizade que esteja pedindo socorro sem usar palavras. Pode ser uma mãe esgotada. Pode ser um pai aflito. Pode ser um filho travando batalhas internas. Pode ser um casal em desgaste. Pode ser alguém tentando parecer forte para todo mundo, mas desmoronando quando fica sozinho. E o céu pode estar chamando você não para julgar, não para ignorar, não para esperar que outro faça, mas para interceder, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso significa que ninguém precisa carregar tudo sozinho. E quando nós oramos uns pelos outros, estamos ajudando alguém a colocar diante de Deus aquilo que já não consegue sustentar sozinho. Há um poder santo quando um coração decide carregar o outro em oração. Há um mover do céu quando alguém deixa o egoísmo de lado e começa a dizer: Senhor, visita essa vida. Senhor, fortalece essa casa. Senhor, guarda essa mente. Senhor, entra nessa batalha. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pensando: mas eu também estou cansado. E eu acredito. Talvez você realmente esteja. Mas ouça isso com o coração aberto. Muitas vezes, enquanto abençoamos alguém, Deus também nos fortalece por dentro. Enquanto intercedemos por outro, o Senhor cura áreas ocultas da nossa alma. Enquanto derramamos consolo, o céu derrama renovo sobre nós. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Quem alivia também recebe alívio. Quem serve também é sustentado. Quem se torna canal não fica vazio, porque Deus continua sendo a fonte. Não saia agora. Continue ouvindo, porque na próxima parte nós vamos entrar em um nível ainda mais profundo sobre como Deus usa a sua vida para levar cura, direção e esperança. Ser bênção não é apenas falar palavras bonitas. É permitir que a presença de Deus transforme nossa forma de viver. É deixar que o céu molde nosso coração para que o amor deixe de ser teoria e se torne prática. Porque há muita gente pedindo bênção, mas pouca gente disposta a ser resposta. Há muita gente querendo receber de Deus, mas ainda resistente quando o Senhor chama para servir, perdoar, interceder, acolher e amar com sinceridade. Colossenses 3 nos ensina sobre compaixão, humildade, mansidão, paciência e perdão. Isso nos mostra que ser bênção não é um evento isolado. É um estilo de vida. É escolher não devolver dureza com dureza. É escolher não aumentar o peso de quem já está ferido. É decidir que, em vez de espalhar mais frieza, nossa vida vai liberar paz. Em vez de aumentar a confusão, vamos apontar direção. Em vez de reproduzir egoísmo, vamos refletir Jesus. Talvez o grande chamado de Deus para esta fase da sua vida não seja apenas receber uma porta aberta, mas se tornar alguém que abre portas para outros. Talvez não seja apenas ter paz,
mas ser instrumento de paz dentro da sua casa. Talvez não seja apenas ser curado, mas também aprender a tocar feridas com compaixão. Talvez o céu esteja dizendo para você hoje: eu quero usar a sua história. Não apenas quando tudo estiver perfeito. Não apenas quando você se sentir pronto. Mas agora. No processo. Na dependência. Na sinceridade. Há famílias precisando de alguém que ore com constância. Há pessoas tomando decisões importantes e precisando de direção do alto. Há lares em pressão, corações em conflito, mentes sobrecarregadas, gente lutando com ansiedade, medo do futuro e esgotamento espiritual. E Deus ainda continua procurando pessoas disponíveis. Pessoas que digam: Senhor, pode me usar. Pessoas que entendam Provérbios 3, 5, 6 e escolham confiar no Senhor de todo o coração. Pessoas que, em vez de se apoiarem apenas no próprio entendimento, reconheçam Deus em todos os caminhos. Talvez você não se ache grande o suficiente para isso. Talvez você pense que sua vida ainda tem limitações demais. Mas o reino de Deus nunca foi movido por perfeitos. Foi movido por disponíveis. Deus usa corações quebrantados. Usa pessoas simples. Usa quem entende que, sem Ele, não pode nada, mas com Ele pode ser instrumento de transformação. O Senhor pode usar a sua oração numa madrugada. Pode usar uma mensagem enviada na hora certa. Pode usar uma visita, um conselho, uma intercessão silenciosa, uma palavra carregada de amor. O que é pequeno na sua mão pode se tornar grande quando está debaixo da unção de Deus. E não se esqueça de algo muito importante: antes de sermos chamados para fazer, fomos chamados para permanecer em Cristo. Porque ninguém consegue ser bênção de forma contínua se não permanecer na fonte. É por isso que o Salmo 103 manda a alma se lembrar dos benefícios do Senhor. Gratidão mantém o coração saudável. Louvor protege a alma da amargura. Presença sustenta o chamado. Quem vive perto de Deus aprende a amar melhor. Quem anda com Deus enxerga melhor as dores dos outros. Quem se alimenta da palavra não oferece migalhas emocionais aos que estão sofrendo, oferece vida. Hoje, o Senhor talvez não esteja apenas dizendo que vai te abençoar. Talvez Ele esteja te lembrando que já colocou algo precioso dentro de você: fé para interceder, sensibilidade para perceber, compaixão para acolher e graça para servir. Você não precisa viver fechado em si mesmo. Você pode ser canal. Você pode ser resposta. Você pode ser alguém através de quem o céu toca a terra. E se por muito tempo você viveu uma fé voltada apenas para o próprio alívio, hoje é dia de dizer: Senhor, amplia o meu coração. Tira de mim toda distração espiritual. Dá-me olhos para enxergar. Dá-me disposição para servir. Dá-me constância para interceder. Faz da minha vida um lugar por onde o teu amor passe. Pai amado, nós nos colocamos agora diante da tua presença com humildade e sinceridade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas cuida de nós, mas também nos chama para viver algo maior do que nós mesmos. Obrigado porque, mesmo em nossas limitações, o Senhor ainda nos escolhe, nos sustenta e nos usa. Hoje nós te pedimos: tira de nós todo egoísmo espiritual. Purifica o nosso coração. Não permitas que a nossa fé fique limitada apenas às nossas próprias dores. Ensina-nos a amar de verdade. Ensina-nos a perceber quem está sofrendo perto de nós. Dá-nos sensibilidade para notar o que ninguém mais nota. Dá-nos compaixão para acolher. Dá-nos constância para interceder. Dá-nos coragem para servir. Pai, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Toca os cansados, consola os feridos, acalma os ansiosos, fortalece os que estão no limite, sustenta quem está carregando um peso em silêncio.
Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver medo, derrama paz. Onde houver desgaste dentro dos lares, derrama reconciliação. Onde houver decisões importantes, libera direção do alto. Onde houver tristeza profunda, sopra esperança. Senhor, faz de nós instrumentos da tua bondade. Que as nossas palavras levem vida. Que a nossa presença leve paz. Que a nossa oração carregue nomes, causas, famílias e corações diante do teu trono. E enquanto abençoamos outras pessoas, renova também o nosso interior. Fortalece a nossa fé. Guarda a nossa mente. Mantém o nosso coração perto de ti. Que nunca nos falte amor, nem disposição para fazer o bem. Nós declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor. Usa-nos em casa, na igreja, nos relacionamentos, no trabalho, nos detalhes e nos encontros que parecem simples, mas que o céu já preparou. Que Jesus seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: quero ser bênção. E já aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, porque assim você será avisado das próximas postagens e continuará recebendo palavras que fortalecem a fé, renovam a alma e aproximam o coração de Deus.